Como eu me descobri ateu? Então, gente, basicamente esse título é um clickbait. Porque assim, não é que eu não acredito 100% em Deus. Eu não acredito na concepção de Deus cristão, do Deus onipotente, onisciente, onipresente, que está lá no céu, no longínquo céu, julgando e condenando pessoas. Eu não acredito nesse Deus. Nem tão pouco na Bíblia. Então, assim, opinião minha. Na minha concepção de Deus, é como um ser da natureza. A natureza é divina para mim. Como diria a grande Al, que maravilha, se nós não destruíssemos as florestas, os rios, se nós víssemos Deus lá, nós não faríamos isso, entende? Então, assim, na minha concepção, Deus é isso. É o natural, os rios, as florestas, o divino está na natureza, na minha concepção. Agora, chega de enrolação, vamos o porquê de eu ter me tornado um ateu seletivo, digamos assim. Ateu com o Deus cristão. Então tudo começou quando eu tinha. Eu vou cortar aqui para ficar mais bonito. Então tudo começou quando eu tinha por volta de uns 10 ou 11 anos. Na verdade, vamos recapitular. Desde muito cedo, desde antes dos 10, papo dos 6, 7 anos, que eu comecei a pensar mais um pouquinho, porque criança pensa, tá? Um spoiler. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, sabe? Eu sempre fui muito incrédulo com questão de religiões e tal. O que acontece? Graças ao Deus, eu nunca tive uma família muito religiosa. A parte religiosa da minha família era mais minha avó. Então, vira e mexe, eu ia pra igreja com ela e tal. Só que teve um período da minha vida, que foi entre 10 e 11 anos, que eu tava indo muitas vezes com ela. E acabou que o pastor da igreja dela confundiu que eu queria me tornar membro, né? Com 11 anos, gente. Eu quero. Que criança sabe o que é com 11 anos? Mas enfim. Aí chegou a mim, antes eu furei a minha orelha, eu tinha 9 anos. Então eu já tinha a orelha furada. Aí ele chegou pra mim e falou assim: Você que quer servir Deus, quer servir a Deus na casa de Deus, você vai ter que mudar algumas coisas. Começando com esse brinco aí. Você vai ter que tirar. E ele encostou na minha orelha. Eu olhei pra cara dele, minha avó do lado. Falei assim: Olha só, com todo respeito. Eu não falei assim exatamente, eu falei da minha época um pouco mais gentil, porque eu não, né, tava do lado da minha avó. Falei: Se nem minha mãe manda eu tirar o brinco, não é o senhor que vai mandar eu tirar. Com licença. Aí beleza. Já tava no final do culto, tá? Isso foi na hora daquela hora de ir pra cantina, todo mundo socializar. Fui pra cantina e tal. Aí minha avó, Celton. Falei, avó, é verdade. Beleza. Depois disso eu fui pra igreja algumas vezes, sabe? Mas aí a partir daí eu já comecei a contestar mais. Pera, o que que vai fazer Deus se agradar da minha pessoa? Eu estar na igreja adorando, ou pregando, digamos assim, ou um instrumento que está no meu corpo? Se o corpo é meu, ok, beleza. Só que aí foi passando o tempo, né, minhas idades, eu sempre tive esse questionamento. Mas eu ainda assim, gente, frequentava a igreja de vez em quando e tal. Eu não tinha repulsa que eu tenho por igreja que eu tenho hoje. Desculpa, mas é verdade. Só que aí, na minha época de adolescente, assim, 12, 13, 14 anos, tinha um camarada aqui perto de casa, que eu e meus amigos vivíamos na casa dele, conversando, botando papo em dia. Ele criava umas teorias extremamente mirabolantes, sabe? Essas coisas que tá em alta hoje em dia, já na época já tava, mas essa era coisa de maluco, tipo maçonaria, ordem mundial, essas coisas assim. E tinha essa questão de Deus, né? Aí ele vinha com um papo meio torto de que pessoas negras são amaldiçoadas porque são descendentes de Cã. Aí fica assim, gente, que é isso? Que coisa, então quer dizer que um erro de uma pessoa vai culminar a desgraça de toda uma raça, de toda uma etnia durante anos? Que Deus é esse? Que loucura! Então a partir daí eu já comecei realmente a tomar uma repulsinha desse Deus, sabe? Aí eu comecei a pensar, tá bom, se Deus é tão bom, por que tem tantas guerras, tantas pessoas sendo mortas? Inclusive tem uma frase que um camarada ateu do Instagram falou uma vez, que eu lembro essa frase como se fosse ontem. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e ele é bom, ou duas coisas. Ou ele é bom e não é onipotente, não pode fazer nada contra a maldade do mundo, ou sim, ele é onipotente, só que ele não é bom. Porque um ser que é tão poderoso, que é tão amor, não deixaria tudo o que acontece hoje. Pessoas morrendo, pessoas passando necessidades. Ele não é Deus, gente. Porque é engraçado que essa. Aí tá. Vamos continuar aqui a minha história. Aí beleza. Só que desde sempre eu tive, digamos assim, como dizem, um chamado. Por isso que eu não falo que eu sou ateu.
porque eu tive sempre um chamado na bruxaria, desde muito criança. Então, parece que até de sangue, porque eu sempre tive esse chamado. E não, gente, bruxaria não é aquela coisa que adora o capeta, não, tá? Nós nem acreditamos no diabo. Só pra deixar claro. Mas beleza. Então, a partir daí eu comecei a ler muito sobre bruxaria histórica, né? Época das Inquisições e tal, como a igreja condenava qualquer pessoa que pensava diferente. Então eu já comecei a pensar em religião como forma de dominação através do medo. Ou faço o que eu quero, ou faço o que Deus quer, ou você vai queimar no fogo do inferno. Ou você vai ser queimada na fogueira, ou você vai ser guilhotinada, você enforcada. Então aí eu comecei a ver a igreja mais como sinônimo de realmente controle através do medo. Ou hoje em dia, né, teologia da prosperidade, medo também, pânico moral, mas enfim. Aí eu comecei a ver que mulheres eram queimadas só pelo fato de serem mulheres pensantes, mulheres diferentes da sociedade, mulheres que não concordavam com os homens. Enfim, comecei também a ter mais uma noção do patriarcado. Então, a partir daí, esses meus estudos começou a ter minha formação, meu pensamento político que eu tenho hoje e pensamento religioso que eu tenho hoje. Então, aí eu comecei mais a me afastar ainda. Então, foi pouquinho, eu tendo repulsa do instrumento igreja, porque eu vejo igreja como um instrumento de poder. Então, assim, quando eu falo, mas eu não acredito no Deus cristão, todos ficam, ai meu Deus, o que é isso? Gente, mas é só pensar um pouquinho. Porque se eu acreditasse no Deus cristão, se eu honrasse ele, eu ia ser uma pessoa ruim. Porque olha todo o mal que já aconteceu em nome de Deus. Mas são as pessoas. Sim, mas na Bíblia mesmo tem várias passagens que ensinam, por exemplo, como escravizar. Passagens que dizem que mulheres são submissas a seus maridos. Tenta até distorcer o contexto, gente, mas palavra é palavra. Tá lá escrito, tem que ser lido literalmente. Não vou entender. Porque esse negócio de entender, tem milhares e milhares de igrejas pentecostais. Não pentecostais, enfim. Né? As igrejas têm várias repartições. Porque a igreja hoje em dia é instrumento de poder e de dinheiro. Enfim. Aí beleza. Então eu fui juntando tudo isso. Aí eu falei, pronto, não acredito, sabe? E não foi algo que foi da noite pro dia, não. Foi sendo construído conforme os anos foram passando. Antigamente eu tinha até um tipo de... Eu ficava assim meio, ai meu Deus, eu vou falar que eu não acredito, isso, aquilo, outro. É meu levitar, né? Eu concordava. Só que não, gente. Eu não acredito. Eu vou ficar fazendo firula pra pessoas. Não acredito. E ainda mais depois de 2016 pra cá, que eu vi como realmente a igreja é danosa à nossa sociedade. As pessoas estão mais imbecis, mais burras, acreditando em qualquer merda na internet. É só colocar alguma coisa relacionada à igreja, né? Criar um pânicozinho moral. Pronto. Controle de massa. Controle de massas facilmente. Então, gente, assim, eu não entendo a estranheza que as pessoas têm de pessoas que não acreditam. Ainda mais no Deus cristão. Sabe? É opinião própria. Você tem sua opinião, você pode acreditar. Eu respeito. Só não venha combater comigo. Só não venha achar que a sua verdade é a verdade absoluta. Se você ficar no teu canto, eu fico no meu. Eu não vou me intrometer na sua vida, sabe? Assim como você tem direito de Deus tem todas as bênçãos na internet, eu tenho direito de não postar esse tipo de coisa, ou não acreditar nesse tipo de coisa. Ou, por exemplo, se você posta um vídeo, por exemplo, eu não vou me meter em qualquer vídeo que tu vai postar, é lógico. É um exemplo, eu tô falando de âmbito de internet porque eu tô aqui na internet falando, mas isso é na vida. Se for uma coisa muito, assim, uau, ainda mais se tiver na internet, todos têm direito de comentar o ocorrido. Então aí sim eu vou me prontificar. Mas se cada um tiver no seu canto, exercendo sua fé, chuchu, beleza. Eu não me meto, porque eu não gosto que ninguém se meta na minha vida. Então assim, quando eu falar que eu não acredito, gente, cada um pro seu canto. Mas se você... Por que você não faz o mal? Porque se você não faz o mal, é porque você acredita. Gente, se você precisa de uma religião pra você não fazer o mal, então você não é bom. O vídeo ficou quase 10 minutos, não sei nem se vocês vão ver, mas enfim, um beijo.